E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder. E o seu trono, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13, versículo 3, tá? Nós estamos vendo aqui. E vi uma das suas cabeças como uma ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Nota isso. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista de todos os homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. O conhecido 666, né, que nós vamos falar sobre isso já já. Então, esse é um capítulo muito interessante, irmãos, e ele revela grandes coisas para nós. 2 personagens aqui que vão protagonizar, né, os eventos aqui. Tá? Então, algo muito interessante. Nós vemos aqui, então, 2 bestas. Uma besta, né, que sobe do mar e outra que sobe da terra. Tá? Então, João aqui, dando prosseguimento aqui na visão que o Senhor lhe confiou, então João ele diz aqui a respeito dessas 2 bestas que ele viu. Então ele começa a descrevê-las, e a primeira besta, né, esse primeiro ser maligno, esse primeiro animal que ele vê, você encontra a descrição dela nos versículos 1 e 2. Você vê que, caso você queira dar uma olhada depois, nós não temos tempo para isso, mas em Daniel capítulo 7, você verá que Deus mostra para Daniel algo semelhante a esses animais. Né? Então, mas isso é um assunto para o futuro. No capítulo 12 de Apocalipse, nós vimos um animal parecido com esse aqui que nós vimos. No versículos 1 e 2 do capítulo 13, lendo novamente, ele diz ali, e João dizia: eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas,
Diademas, algumas traduções falam coroas, é algo nesse sentido. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Certo? Então aí no versículo 2, lendo também: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe poder, e o seu trono e grande poderio. Então nós encontramos aqui no capítulo 12, uma besta, no capítulo 13, uma besta, né, que tem algumas diferenças com aquela que nós vimos no capítulo 12, com o dragão do capítulo 12. O dragão do capítulo 12, nós vimos na semana passada que ele tinha 7 cabeças, 10 chifres e sobre as 7 cabeças, 10 coroas, né, ou diademas. Já esse aqui, ele também tinha 7 cabeças, também tinha 10 chifres, mas o diferencial é que nos 10 chifres haviam 10 diademas, ou 10 espécies de coroas, não é? Então essa aqui é uma descrição bem estranha, né? É uma descrição muito estranha que nós encontramos aqui dessa besta, essa primeira besta que nós vemos. Então, e só de pensar, irmãos, que são coisas que vão acontecer durante a tribulação. Nós não estaremos aqui, mas acontecerão isso. São eventos que as pessoas que estarão aqui nesse mundo durante esse período, eles vão presenciar isso. Então esses diademas que nós encontramos aqui na cabeça, nas cabeças, né, dessa besta, nós podemos comparar aqui, né, entender que faz uma alusão a um tipo de reinado, né, alguém que estará reinando, certo? Então você vê que nas suas cabeças também tinha um nome de blasfêmia, ou seja, algo escrito para maldizer, blasfemar ou afrontar a Deus, certo? Então tem a semelhança, esse animal ele tem semelhança de animais poderosos, carnívoros e destruidores, né? Essa comparação que João faz com esses animais. E o dragão, que nós vimos na semana passada no capítulo 12, deu a esta besta. Então o dragão, ele forneceu a esta besta o seu poder, o seu trono e grande poderio. Ou seja, ela receberá do dragão autoridade e poder para poder fazer várias coisas nesse mundo, várias maravilhas para poder reinar nesse mundo e destruir. Agora nós entendemos na semana passada, lembra? Quem é o dragão? Você está lembrado? O dragão é Satanás. Nós vimos na semana passada, no capítulo 12, no versículo 9, que ele é chamado de diabo, Satanás, a antiga serpente. Então esse dragão é o dragão do capítulo 12, Satanás. Satanás, ele entrega do seu poder, né, ele dá do seu poder para essa besta. Não só isso, mas ele dá também o seu trono e o seu poderio, né? Agora, nós entendemos que qual será o ser que vai ter autoridade nesse mundo, com poder para reinar, para fazer essa destruição, que estará no comando de tudo? Nós já falamos sobre isso, é o anticristo, o anticristo. Então aqui, esta besta, essa primeira besta que nós vemos que ela saiu do mar, está se referindo ao anticristo, porque o anticristo vai receber o poder de Satanás para poder causar destruição, para poder fazer maravilhas. Então o próprio Satanás vai dar o seu poder. Então aqui se trata do anticristo. Entendendo isto, nós podemos ver mais coerentemente o restante do texto. O restante da leitura começa a fazer mais sentido para nós, entendendo que esta besta é o anticristo, que vai estar dominando esse mundo durante aquele período. Nós vemos aqui outro fato, que ela fará milagres e será adorada, esta besta, o anticristo. Ele fará milagres e ele vai ser adorado pelas pessoas que estarão aqui na terra, né, pelas pessoas que estiverem aqui. Então nós vimos aqui no versículos 3 e 4, ele diz ali: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Uma das cabeças estava com uma ferida mortal. E ele diz: e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra se maravilhou com aquilo,
né? E aí diz no versículo 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então, o dragão foi adorado. Quem é o dragão? Satanás. Satanás foi adorado, né? E aí diz, e adoraram a besta. A besta também foi adorada, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, nós vemos aqui que ele fará milagres e foi adorado. De repente, essa chaga que ele tinha, né, essa ferida de morte, essa ferida mortal, foi curada na frente de todo mundo. Então todas as pessoas foram vendo essas maravilhas e foram adorando aquela besta, né? Então nós vemos aqui também que ele blasfemará de Deus e atacará o povo de Deus, que é o que nós encontramos nos versículos 5 até o versículo 10. Tá? Nós vimos aqui, por exemplo, no versículo 5, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Tá? Grandes coisas e blasfêmias. Né? Nós vimos ali que ela, no versículo 6, por exemplo, ele diz, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. Como assim blasfemar do nome de Deus? Do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Blasfemar do nome de Deus, como? Ela vai proferir palavras para todas as pessoas ouvirem, dizendo, eu imagino que ela vai dizer algo assim, Deus é injusto, o seu Deus é mau, o Deus que criou o céu e a terra é um Deus que é mau, ele não cuidou de vocês, eu vou cuidar. Então ela vai proferir blasfêmias contra Deus. Contra o tabernáculo de Deus. O que seria o tabernáculo de Deus? O tabernáculo de Deus aqui, ele faz uma referência à morada de Deus, que é o céu. Como assim proferir blasfêmias contra o céu? Dizendo algo, por exemplo, provavelmente algo semelhante a, tá vendo, ó, Deus não te levou para o céu, você vai estar aqui na terra à mercê de essa destruição que o Deus está fazendo. Então com isso ele vai atrair pessoas até ele. E ele diz ali que ele blasfemou também dos que habitam no céu. Como assim? Mesma coisa, né? De repente, eu não sei, eu fico imaginando o anticristo dizendo para as pessoas algo semelhante a, por exemplo, tá vendo, olha, Deus não te salvou, Deus não te levou para o céu, Deus tem favoritos, você não é um deles, você ficou nessa terra, você vai sofrer, e aí é uma oportunidade que ele tem para poder cuidar, né, para dizer que vai cuidar dessas pessoas, que é o que nós vamos ver quando falar sobre a segunda besta, né? Então você vê que ela fará guerra contra o povo de Deus. Ele vai atacar o povo de Deus. Você viu no versículo 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Isso é interessante. Ele vai fazer guerra contra os santos, aqueles que vão estar se convertendo durante a tribulação, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Toda a tribo, língua e nação. Então nós vemos aqui então que ela fará guerra contra o povo de Deus, não é? Agora, como é que a gente sabe? Né, disso? A igreja, como é que a gente sabe que serão as pessoas que vão se converter durante a tribulação? Contra esses ela vai fazer guerra, porque nós sabemos que a igreja não estará presente. Nós seremos arrebatados antes, nós não estaremos nesse mundo, mas pessoas vão estar se convertendo, e aí então ela vai fazer guerra contra esses. Nós vamos estar no céu, né, participando de outros eventos ali, tá bom? Então você nota uma coisa muito interessante. Por quanto tempo essa besta terá liberdade para blasfemar e fazer o mal para as pessoas, para enganar as pessoas? Você viu aqui no versículo 5? Por isso que eu deixei para mencionar isso depois. O versículo 5 diz, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses. O que seria esses 42 meses? 42 meses, nós entendemos então que em dias, dá 1260 dias. Em anos, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então este é o mesmo período mencionado no capítulo 12, onde nós vemos o anticristo perseguindo, Satanás perseguindo a nação de Israel. É o mesmo período. Então Israel será perseguida por Satanás, mas protegida por Deus. Agora segue comigo o raciocínio aqui.
Por que Israel será protegida por Deus? Por que Israel será protegida? Porque Satanás fará guerra contra essa nação. Quando será isso? Quando o anticristo mostrar a sua maldade e quebrar o pacto de paz. Aquela paz mundial que ele vai promover na primeira metade, nos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Quando acontecerá o fim dessa paz? Quando é que essa paz será quebrada? Na segunda metade da grande tribulação, que são os outros 3 anos e meio, que é mencionado em Daniel 9:27, tá? Caso você queira anotar e ver depois, em Daniel 9:27, um versículo muito importante, porque ele diz ali que o anticristo, ele fará paz com muitas nações, né? Mas depois ele vai quebrar essa paz, né? Então aí ele vai começar a se mostrar na segunda metade da grande tribulação, ou seja, na primeira metade da grande tribulação, nos 3 anos e meio, né, na primeira parte, haverá uma paz mundial. O homem que estará no poder fará um acordo de paz entre as nações do mundo, inclusive Israel, palestinos. Muitos acreditam que durante esse período de paz é que o terceiro templo será construído. Porque eu não sei se você sabe, eu acredito que sim, mas o lugar onde o terceiro templo tem que ser construído, hoje existe uma mesquita, né? Hoje existe uma mesquita muçulmana chamada Domo da Rocha. Então essa mesquita, né, impossibilita os judeus a construírem o seu templo. Mas haverá um acordo de paz. Então muitos acreditam que nessa paz é que o templo vai ser construído. Mas depois, o que vai acontecer na segunda metade, depois de 3 anos, nos próximos 3 anos e meio, na segunda parte da grande tribulação? Aí começam as maiores guerras, porque o anticristo, ele vai profanar esse terceiro templo, que vai ser tão sagrado para os judeus, mas o anticristo, ele vai perverter esse templo, ele vai enganar as nações, ele vai perseguir a nação de Israel, capítulo 12, vimos semana passada, e ele irá tentar influenciar a todos para receberem a marca da besta, que nós vamos ver aqui na segunda parte desse capítulo. Ele vai tentar influenciar todas as pessoas para receberem essa marca, porque aparentemente ele vai dar a entender que aqueles que receberem essa marca, eles serão cuidados por ele, eles terão privilégios, tá certo? Então, nos versículos 8 a 10, nós vemos aqui que, no versículo 8 diz ali que ele será adorado, né, o anticristo, essa besta, será adorada por todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Tá? Então ele será adorado, mas por aqueles que não foram escritos no livro da vida, por aqueles que não foram salvos. Tá bom? Ele diz livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, porque a morte de Cristo já estava no coração de Deus desde a fundação do mundo, tá bom? Ele diz, se alguém tem ouvidos, ouça. Aí ele fala sobre perseguições. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Haverá prisões e haverá mortes por espada. E aí, então, por isso ele diz, aqui está a paciência. Essa palavra paciência é a mesma palavra usada para perseverança. Inclusive, algumas traduções traduziram essa palavra como perseverança. Perseverança. E a fé dos santos. A fé, ou algumas traduções falam fidelidade, porque é a mesma palavra também. Tá? Então, por que ele menciona isso? Eu quero ler para os irmãos aqui algo interessante que causa um grande equívoco, porque ele diz ali sobre paciência e perseverança. Em Mateus 24, nós vemos aqui, eu quero ler com os irmãos aqui, Mateus capítulo 24, ele fala ali a respeito da grande tribulação, especificamente para o povo judeu, tá? Para o povo judeu. E pelo fato de muitas pessoas não entenderem isso, é que eles acabam se atrapalhando nos seus pensamentos. Em Mateus 24 diz ali, a partir do versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem muitas pessoas que utilizam esse versículo para mencionar a respeito da perda da salvação. De que para ser salvo vai ser necessário perseverar, né, nessa vida. Então não significa isso. Aqui na realidade ele está mencionando aqui a respeito da grande tribulação para o povo judeu. Tá? Da grande tribulação. Então ele fala ali a respeito de perseverar até o fim. E depois, logo depois, você vê uma descrição aqui em Mateus 24, você pode ler depois. Ele fala especificamente sobre o templo, sobre o sábado e outras coisas mencionando o povo judeu. Então os salvos verdadeiros durante a grande tribulação, os que foram salvos, eles vão perseverar. Por quê? Porque não vai ser fácil para uma pessoa ser salva. Se hoje é difícil, naquele tempo então, nesse tempo futuro então, puxa vida, vai ser extremamente difícil. Vai ser muito difícil, por causa da acirrada perseguição que essa besta, né, que o anticristo há de causar aqui nesse mundo. Então por isso, aquele que perseverar até o fim, esse será um crente verdadeiro, esse será salvo, esse é um crente verdadeiro. Por quê? Porque ele vai perseverar, né? Então vai ser necessário perseverança. Aquele que não for um crente verdadeiro, ele não vai perseverar, tá certo? Então Mateus 24, quando fala a respeito disso, menciona a grande tribulação. Então por isso ele diz, aqui está a paciência e a fé dos santos. Por quê? Porque vai ser necessário perseverança. O salvo vai sofrer muito, tá certo? Então aqui nós vemos a descrição da primeira besta, se referindo ao anticristo. Só que aí aparece uma segunda besta. No versículo 11 que nós lemos aqui, então olha, além dessa primeira besta que sai da terra, também aparece uma que sai do mar, que você vê que terá um grande poder religioso. Você vai ver, a gente nota pela descrição, ela vai ter um grande poder religioso e vai fazer com que as pessoas coloquem a sua fé na primeira besta, que é o anticristo. Essa segunda besta, ela vai fazer com que as pessoas coloquem a sua confiança no anticristo, na primeira besta. Você vai ver isso. Então, a maioria dos estudiosos fazem uma associação desta besta aqui com a religião romana, com a religião católica romana. Por quê? Por causa da estátua descrita em Daniel capítulo 2. Depois você pode ler também esse texto. Em Daniel capítulo 2 nós vemos que o rei tinha sonhado com uma estátua feita de diferentes tipos de metais e que representava todos os reinos da terra, começando da Babilônia até o final dos tempos. A cabeça era feita de ouro, simbolizando a Babilônia, um império grande e valioso, forte. O peito e os braços eram feitos de prata, significando também ali o império Medo-Persa, que foi o próximo império que reinou nesse mundo, tá bom? Que venceu, né, o império babilônico. Depois nós vemos na estátua que a barriga e a coxa eram de cobre, que foi o próximo império que dominou, que foi o império grego. E aí nós vemos também as pernas de ferro. Essas pernas de ferro aí se refere ao império romano. Só que aí, dando prosseguimento à descrição, nós vemos que os pés de ferro eram misturados com... os pés eram de ferro misturado com barro. Tá? Então, as pernas de ferro, Império Romano. Agora, pés de ferro misturado com barro, aí já mostra o enfraquecimento do Império Romano. E depois vem uma pedra e esmiuça os pés, né, daquela estátua. Tá? Que é Jesus Cristo vindo, destruindo aquele Império Romano e estabelecendo o seu reino nesse mundo, que aí nós entendemos que será o reino de Cristo, o milênio, tá? Então muitas pessoas fazem a associação dessa besta aqui, por causa da sua grande influência que terá sobre as pessoas, fazendo com que as pessoas coloquem a sua fé sobre o anticristo. Então eles fazem uma associação aqui com o Império Romano, tá? Nós vimos no versículo 11 a descrição dela: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Olha só, ela tinha chifres parecidos com o cordeiro,
mas falava como dragão. Aqui faz uma alusão, né, a ela imitar o Cordeiro de Deus, né, faz uma referência à imitação de Jesus aqui. Nós vamos ver aqui que ela promoverá adoração para o anticristo, ao anticristo. No versículo 12 diz: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Ela tinha o mesmo poder que o anticristo, que é a primeira besta. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, que é o anticristo, cuja chaga mortal foi curada. Aquela besta que tinha uma chaga mortal, uma ferida de morte numa das suas cabeças e foi curada. Então, essa besta aqui, essa segunda besta, ela vai fazer com que todos adorem aquela outra besta. Está vendo a influência religiosa que ela vai ter? Então vai ter uma grande influência religiosa. Nós vamos ver aqui, irmãos, que ela enganará as pessoas com seus milagres e promoverá a idolatria. No versículo 13 diz: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Olha quantos os milagres que ela fará. Até fogo ela vai fazer descer do céu diante das pessoas. O versículo 14: e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Está vendo? Então ela vai enganar todas as pessoas com esses milagres. Não é justamente o que acontece nos dias de hoje? É justamente o que acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas enganando outras por causa de supostos milagres que têm feito, dizendo que estão fazendo em nome de Deus. Mas as pessoas estão sendo enganadas, né? Estão sendo enganadas. Então, nós vemos aqui, queridos, no versículo 14, na parte B, diz: dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então não só vai fazer com que as pessoas adorem a primeira besta, que é o anticristo, mas ela vai induzir as pessoas a fazerem uma imagem do anticristo. Então as pessoas vão ter uma imagem, eles vão fazer uma imagem para ser adorada, né? Tá bom? Então você vê ali, queridos, então por causa de todo essa descrição que nós vemos aqui, da forma com que essa besta atua, promovendo o anticristo, levando as pessoas a crerem no anticristo, fazendo com que as pessoas façam uma imagem, uma estátua do anticristo para ser adorada, né? Nós entendemos aqui que esse personagem é aquele o qual nós conhecemos como o falso profeta. Essa segunda besta, a primeira besta é o anticristo. A segunda besta trata-se do falso profeta. É o falso profeta. Considerando o dragão do capítulo 12, que é Satanás, a primeira besta, que é o anticristo, e essa segunda besta, que é o falso profeta, esses três personagens, nós encontramos aqui uma imitação de Deus, porque Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos aqui também que aqui nós temos a trindade maligna, Satanás, o anticristo e o falso profeta. E nós vemos algo interessante no capítulo 16, por exemplo, no versículo 13, diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Os 3 vão atuar juntos. Aí depois você vai ver que no capítulo 19, por exemplo, em versículo 20, diz aqui o futuro deles: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Foram lançados no lago de fogo. Aí você vê, aí sobrou Satanás dessa trindade. Então, aí no capítulo 20, no versículo 10 diz: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Está vendo? A trindade, as três faces de Satanás aqui. Então esses 3 vão ser castigados um dia, né? Então você vê aqui que ela vai fazer as pessoas fazerem uma imagem do anticristo para ser adorada. E nota o que vai acontecer com essa imagem. Olha só que interessante, no versículo 15: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse,
e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ela vai dar vida à imagem daquela besta. Aquela imagem vai ter vida, vai falar, e as pessoas vão ver isso. E quando as pessoas verem esse milagre, né, esse suposto milagre, eles vão crer. Então é aí que o anticristo vai adquirir mais pessoas e mais pessoas. Por isso eu disse que para uma pessoa ser salva nessa época não vai ser impossível, mas vai ser muito complicado, muito difícil, né? E aí ele disse no versículo 16, né, nós vamos ver aqui que ela perseguirá e matará os santos de Deus, ou seja, aqueles que não tiverem a sua marca, aqueles que não forem marcados por ela, ela vai perseguir e vai matar esses. No final do versículo 15 diz ali que ela vai matar todos os que não adorarem a imagem da besta. Aí 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Para que serve esse sinal, essa marca? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Somente a pessoa que tiver a marca da besta é que vai poder comprar e vender, vai poder fazer negócios. Ele vai poder. Hoje nós temos várias coisas que nós compramos. Você compra energia elétrica, você paga mensalmente a sua energia elétrica. Você compra telefone, né, você paga mensalmente o seu telefone, e água e etc, né, serviços básicos, gás. Então você vê aqui que somente quem tiver a marca da besta é que vai poder negociar, é que vai poder fazer negócios. É aí que essa besta, o anticristo, né, junto com o falso profeta, é aí que eles vão promover a ideia de que aquele que aceitar a marca da besta, esse vai ser cuidado, porque ele vai ser alimentado, ele vai fazer toda a transação que quiser nesse mundo. Os que não tiverem, além da impossibilidade de adquirir coisas, comida ou qualquer outra coisa, eles vão ser perseguidos e mortos. Por quê? Porque rejeitaram a marca da besta. Essa marca, esse sinal, é a mesma palavra usada lá nos selados, quando Deus sela, né, os 144 mil, Deus sela os seus servos. É como se fosse uma marca, como aqueles tempos antigos lá dos escravos, né? O escravo, ele era marcado para mostrar que ele era uma propriedade particular do seu patrão. A marca da besta, da mesma forma, ela vai demonstrar que aquela pessoa é uma propriedade particular do anticristo. Então, quando a pessoa receber a marca da besta, ele vai estar automaticamente assinando o seu atestado de admissão para o inferno. Tá certo? Porque ele rejeitou crer em Deus, e ele vai crer na besta, e ele será enganado por ela. Tá? Então ele diz ali algo sobre o sinal, né, da besta, ou o número do seu nome. Então você vê no versículo 18, para a gente fechar: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então você vê que é um número inteiro, e não como nós costumamos dizer, 666. A gente sempre costuma dizer, né, 666. Aqui ele não menciona 666. Ele fala 666. Particularmente eu creio que é um número inteiro, não separado, né? Então nós vemos aqui que é um número de homem, ou seja, não tem nada a ver com Deus, é o número de um homem. Como esse número só será revelado durante esse período e vai ser entendido melhor, então para nós é um mistério. Nós não sabemos o que significa. Aí muitos tentam arriscar o que é isso, né? Muitas pessoas arriscam associar esse número 666, eles não falam 666, mas fala 666. Muitos tentam associar esse número com muitas coisas, com pessoas. Aí pessoas têm medo de alugar uma casa com o número 666. Tem pessoas que têm medo de comprar alguma coisa no valor de 666. Outros arriscam fazer contas, soma aqui, soma ali, faz não sei o que, para tentar chegar a um número que dá uma lógica, para pensar que alguém... Irmãos, não faça isso.
porque não tem a resposta para isso, né? Então você pode tentar fazer contas, tudo mais, mas não tem. E aí aparecem cada ideias absurdas, muitas ideias absurdas com isso, né? Pessoas afirmando ser uma coisa e outra coisa, e no final das contas não tem coerência nenhuma com a palavra de Deus. Nós não fazemos isso. Para nós é um mistério, tá? É um mistério. O que é essa marca da besta? É um microchip, sei lá? Não sabemos. É um mistério. É um mistério, tá bom? Então, mas nós sabemos que será uma marca, né? Um tipo de marca, e a palavra aqui, né, se referindo à marca ou um selo, que inclusive nós encontramos em Apocalipse 22:4. Apocalipse 22:4, ele diz: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, falando dos servos de Deus, nós. Existe a marca da besta, né, dos que não servem a Deus, mas nós também teremos a nossa marca, né? Nós teremos a nossa marca, tá? Que diz ali que nas suas testas estará o seu nome, tá bom? Então, quais aplicações nós podemos fazer aqui? Primeira aplicação é lógico, graças a Deus, nós não estaremos aqui, nós não vamos presenciar isso. Mas tanto o anticristo quanto o falso profeta, essas duas bestas, eles trabalharão em conjunto para marcar as pessoas, destinando elas para o fogo eterno. Infelizmente é algo que vai acontecer. Eles enganarão muitas pessoas com seus milagres. Portanto, nós podemos fazer uma boa aplicação para nós hoje. Nem todo milagre vem de Deus. Entenda isso. Nem todo milagre vem de Deus. Nós vemos esse princípio na Bíblia. Você vê, por exemplo, quando os filhos de Israel foram libertados do Egito, né, antes deles serem libertados, Moisés e Arão foram feitos aqueles vários milagres ali, aqueles sinais de Deus. E aí nós vemos que os magos que o faraó tinha, chegaram a fazer alguns milagres. Nós vemos em 1 João capítulo 2, versículo 18, que é um versículo muito importante, principalmente para a época que nós vivemos, porque ele diz assim, 1 João 2,18, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Hoje existem anticristos. Só que esses anticristos não é o anticristo, mas se refere ao espírito, ou seja, à influência do anticristo, que está abrindo o caminho para o anticristo, com esses falsos milagres, com essas falsas doutrinas. Então, quanto mais falsas doutrinas vão surgindo hoje, maior vai ser a porta para o anticristo no futuro, porque as pessoas vão estar mais suscetíveis a isso. Em 2 João, no versículo 7, ele diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, muitos enganadores. No versículo 10 ele diz que se alguém vier ter convosco e não traz essa sã doutrina, né, essa palavra, ele diz, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Por quê? Porque são pessoas que pregam a mentira. Nós não devemos ser participantes com eles. E hoje em dia existem muitos. Existem muitos, tá? Então, a influência do anticristo já está dominando nesse mundo. Nós vemos que muitas pessoas fazem milagres, maravilhas, curando e falando tantas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, muitas práticas totalmente fora da Bíblia. Então, tudo isso, né, vai dar um ponto positivo para o anticristo no futuro, tá bom? Então, só porque alguém é evangélico, alguém diz que serve a Deus, que faz coisas em nome de Deus, não significa que ele é de Deus. Não significa que ele é de Deus, tá? Então, nós não estaremos nesse mundo durante esse período. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, a gente precisa ficar esperto, comparando todas as doutrinas com a palavra de Deus. Eu não sei quantos ouviram aí, teve até gente falando, líderes falando aí que ninguém passaria do dia 30, né? Assim, que muita gente morreria no dia 30, né? Porque você não pode sair de casa no dia 30, porque dia 30 vai passar o anjo da morte e tal, então a partir de meia-noite fica na sua casa e tudo mais. Falando algo assim, nesse contexto de pandemia,
É claro que vai morrer pessoas, então não indica muita coisa, né? Mas a Bíblia fala que quando alguém fala em nome do Senhor, se Deus falou, aquilo há de se cumprir. E nós sabemos que toda a profecia de Deus para nós hoje está na palavra dele. Toda a profecia, tá certo? Então que Deus abençoe.